Por que alguns casamentos às vezes se desmontam tão rápido? Porque são casamentos de criança. Mas nessa chamada tua mulher está inclusa, tu quer ficar com a razão ou quer ficar com a mulher? Porque se tu ficar com a razão, tu perde a mulher. Não desista. Uma lição que eu aprendo é que essa mulher lutou em silêncio. Existem batalhas que elas são privadas, mas a celebração nunca vai ser privada. Tem hora que você vai ter que lutar sozinho, mas quando Deus der a vitória, chame as pessoas para comemorar. Bom dia, minha gente, a paz do Senhor Jesus. Hoje, mais uma estreia aqui, finalizando, na verdade, as estreias, né, do Maranata Cast, esse canal, né, de podcast da sua Maranata FM. Você acompanhou nas outras segundas, Maranata em Foco, com André Carvalho, Testemunhos que Edificam, na semana passada com a irmã Andréa Nascimento, e hoje comigo aqui, Papo de Família, iniciando esse podcast tão abençoado que eu tenho certeza que muitas famílias serão edificadas, muitas famílias restauradas, libertas e, claro, o nome do Senhor sendo glorificado. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você aí do outro lado e também com uma pessoa, né, esse homem de Deus, que é tão especial na minha vida também, né, que me ensinou tanto e me ensina ainda através da sua vida, e eu tive o privilégio e tenho o privilégio, né, de tê-lo como família, e é o nosso querido pastor Elmi Ribeiro, que vai hoje falar sobre o propósito da família segundo a Bíblia, e ele já está aqui nos estúdios conosco, e eu quero saudá-lo aqui com a paz do Senhor e, claro, recebê-lo com uma boa-vinda aqui no nosso podcast Papo de Família, pastor Elmi. Pai do Senhor, irmã Áquila, Pai do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando essa programação, e tem algo muito especial hoje para nós aqui, direção de Deus, providência e promessa. Amém, que coisa linda. Pastor Elmi Ribeiro, que é pastor da DCA ali em Escada e contribui também, né, pastor Elmi, colabora como vice-presidente aí, né, da DCA. Mandar um abraço já para o pastor Hélio Ribeiro também, né, e todo o corpo, né, lá, eclesiástico, e todos os membros que acompanham aqui, tanto a Maranata como rádio, e também o Maranata Cast agora, que tem sido de muita bênção para a vida dos nossos irmãos. E por que a gente está trazendo aqui o pastor Elmi Ribeiro? Porque é um homem que tem, né, referência, né, de família, que é um homem que eu pude testemunhar de perto, né, a sua família, mandar um beijo para a irmã Simone, né, aquela mulher linda, maravilhosa, e a gente via, né, o comportamento tanto da, vou chamar como tia Simone, né, dos meninos, de David, de William também. E o pastor Mi Ribeiro, gente, tá com esse livro aqui, não é, pastor? É o Intimidade Conjugal. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. Intimidade Conjugal. Foi lançado há quanto tempo, pastor, esse livro aqui? Quase 2 anos. Há quase 2 anos. Intimidade Conjugal é para casados. E para quem vai casar, pode, pastor? Pode. Solteiro pode ler isso aqui? Maioridade. Maioridade, né? 18 para 18 mais, então, porque trazendo, não é, um tema que a gente não vê tanto nas igrejas, né? Trazendo intimidade conjugal para dentro dos lares cristãos, que a gente vê ainda muito tabu, muitas limitações, né, pastor Almir, sobre o assunto. Conceito. Falando um pouco sobre a respeito do livro, assim, só por cima, que é para o povo criar curiosidade e comprar, né? Esse livro eu escrevi baseado nos aconselhamentos. Tenho trabalhado ao longo de 25 anos também aconselhando casais, e dentro da realidade dos aconselhamentos eu vi a necessidade de preparar um material para atender, já que a gente não pode atender todo mundo de uma só vez, então o livro fica à disposição de quem precisa. Esse livro trabalha com 3 perguntas: quem criou o sexo? E a pergunta é: quem inventou isso? Depois vem com uma segunda pergunta, que é: por que estou sentindo isso? E eu falo sobre a frieza no relacionamento, porque as pessoas se casam com tanto fervor
e depois sofrem de letargia no relacionamento. Por que o marido perde o prazer pela mulher, a mulher pelo marido? Por que se esfria o relacionamento? E por fim, como posso evitar isso? Eu mostro a solução de como deve ser tratado essas questões familiares. Que maravilha. Então você que é casado, casada, vai casar, ou 18 mais, vou mostrar aqui novamente, intimidade conjugal, reacendendo e preservando o prazer sexual. Vale muito a pena, viu? Porque a gente precisa realmente quebrar esse tabu nas igrejas. Inclusive a nossa produtora aqui, o marido dela é pastor, aí já vai levar lá para a igreja dela, para comprar lá pros casais lá da Igreja da Graça, viu, minha amiga? Vamos lá, vamos conversar com o pastor Almir Ribeiro para a gente falar sobre o propósito da família segundo a Bíblia. Falando de família de forma muito geral, né, pastor? O propósito da família, o que é que vem quando a gente fala sobre isso? Propósito da família segundo a Bíblia. Tem um padrão? Já bem, quando a gente fala de propósito, dentro de uma visão bíblica, a gente precisa compreender que o propósito não se resume apenas em uma declaração, em uma verdade. Eu relacionei aqui pelo menos 4 verdades bíblicas que apontam diretamente o propósito de Deus para a família. A primeira verdade está em Gênesis, capítulo 21, versículo 27, e diz assim: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui a gente já tem uma verdade do propósito de Deus para a família, que é refletir a imagem divina. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, em primeira instância, ele quer que este casal reflita a sua imagem. Então, Deus é relacional, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, como um ser que se relaciona, então ele cria o homem e a mulher para que haja um relacionamento. O homem e a mulher unidos refletem essa comunhão divina. Então, tem que haver justamente essa junção. O lar é o primeiro espelho do caráter de Deus, porque ali existe amor, existe fidelidade, perdão e unidade, que são atributos que estão relacionados diretamente ao caráter de Deus. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, em primeiro lugar, ele cria para refletir a sua própria imagem neste casal. Segundo, para ser instrumento de multiplicação e governo. O texto bíblico diz assim, no capítulo 1, versículo 28, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Tudo isso está dentro do livro de Gênesis, que é o livro das origens, que fala da origem, do propósito de cada elemento criado. Então, a família é um ambiente de geração da vida e da transmissão da fé. Deus deseja que a terra seja cheia, não apenas de pessoas, mas também de filhos e filhas que conheçam e o adorem. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, une o casal ali, une essas duas pessoas formando um casal. Então, além de refletir a imagem, Deus quer que este casal faça também esta segunda missão, multiplique, exerça governo sobre aquilo que Deus entregou na sua mão. Em terceiro lugar, além de exercer governo, ser lugar de ensino e formação espiritual. Deus quer que o casal estabeleça um ambiente, que é o lar, para ser um lugar de ensino e de formação espiritual. Então, o propósito de Deus para a família, ou a família dentro de um propósito divino, segue esse padrão, segue o padrão de refletir a imagem, de multiplicar, e segue também o modelo de ser um ambiente de instrução, de ensino. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. Então veja que o ambiente lá tem que ser um ambiente de educação espiritual. Então a família é a primeira escola da fé. Os pais têm o dever de instruir os filhos nos caminhos do Senhor. O lar é o altar onde se aprende a obedecer, amar e servir a Deus. E por fim, Deus, ele coloca a família dentro de um padrão de propósito de expressar amor, cuidado e compromisso. Então, Efésios 5:25 diz: maridos, amai vossas mulheres,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o amor conjugal deve refletir o amor sacrificial de Cristo. A aliança familiar é símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Então, quem se casa precisa entender que está assumindo um compromisso de expressar amor, cuidado, sério. Interessante que o homem ele recebe uma missão muito alta no casamento, no relacionamento. Por quê? O amor que Deus quer que o homem demonstre pela esposa é maior do que o amor que ele demonstra pela sua própria mãe. Deus nunca pediu ao marido para amar a mãe como Cristo amou a igreja, mas pediu para amar a mulher. Então, o padrão de amor demonstrado no relacionamento conjugal é muito alto. Tem que ser um amor sacrificial, não somente voluntário, mas sacrificial e incondicional. Porque Jesus não foi obrigado a nos amar, ele decidiu nos amar. Jesus não nos amou porque a gente ofereceu alguma coisa a ele. Não, ele nos amou incondicionalmente, mesmo nós sendo pecadores, como diz Paulo aos Romanos. Paulo disse que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós pecadores. Então, foi um amor incondicional. Não somente incondicional, sacrificial. Ele abriu mão da sua vida para dar vida à igreja. Da mesma forma, em questões de vida ou morte, entre marido e mulher, o marido deve optar pela morte dele, não pela morte da esposa. Que forte, viu, pastor? Que forte. Em um momento, já que o senhor entrou aí nessa. O senhor já entrou assim, batendo tão forte, né? Em um momento onde a gente vê muitos homens que não são homoafetivos, mas se comportam de forma muito feminina, né? A gente tem visto essa inversão, não é, pastor Elmi? Assim, Sim. porque as mulheres estão indo trabalhar e aí os homens estão como se fosse baixando a guarda. Eu não sei se essa é a palavra que a gente poderia usar. É disfunção do papel. Eles estão trocando de papéis, entendeu? Não que a mulher não possa ir trabalhar e cooperar com o homem com relação à administração das despesas do lar, mas que não é certo o homem ficar em casa como babá e a mulher ir trabalhar. Biblicamente, não. E o senhor falou em outra coisa, depois eu quero voltar para esse assunto aí, que é a gente vai afunilando, né, a conversa, o bate-papo, mas eu queria falar com o senhor, sabe o quê? O senhor falou que eu achei interessante, que a família é a primeira escola da fé. Sim. Então a gente vê muitas famílias jogando a responsabilidade na escola, no professor da escola, na tia da igreja, mas na verdade são os pais que têm que criar essa base dentro de casa, não? O texto é claro. O texto que eu li lá em Deuteronômio, capítulo 6, diz que os pais devem inculcar na cabeça dos filhos. Então, os principais, não são os únicos, mas os principais professores dos filhos é pai e mãe. Ô pastor, e quais seriam, assim, as ferramentas que os pais podem usar dentro de casa para trazer esse ambiente de ensino? Porque tem muita gente que também não tem essa didática, né? Essa coisa do ensinar, por exemplo, o orar, o ler a Bíblia. Tem muitos pais que não foram criados assim, né? E vão crescendo e não vão tendo esse costume. A gente vê muitas pessoas dizendo, né, que não tem muita paciência de ler a Bíblia, porque a Bíblia tem uma linguagem já, né, um pouco chata, entre aspas, mas aí agora tem uma família. Então, como é que esses pais, eles podem trazer isso de forma lúdica para os filhos? Veja bem, quando um pai ele pensa que a Bíblia tem uma linguagem chata, já mostra que nem eles mesmos aprenderam o que é a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a pessoa não gostar de ouvir Deus falar, já tem alguma coisa aí errada. Entendeu? Já mostra que a pessoa não tem intimidade. Pois a própria Bíblia diz que o segredo de todo sucesso está na intimidade da palavra. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, Tem que ter. e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se você não tem prazer na palavra, você não medita. Se você não medita, você não vai conseguir repassar
para outro como influência para meditar também. Você tem que ter prazer. Primeiro começa em você, para poder passar para os seus filhos. Agora, os métodos pedagógicos, eles variam, porque a forma de uma criança assimilar as verdades é diferente de um adulto. Você precisa usar a linguagem infantil, estratégias que venham atrair a criança. Por exemplo, lá em casa mesmo, papai fazia com que a gente respondesse perguntas bíblicas. Ele perguntava: qual foi o homem que andou sobre as águas? Quem acertar, eu dou tanto. Então a gente começou como mercenário. Começou Eu queria dizer, teve uma chantagemzinha aí. estratégia. Mamãe escrevia uma pregação, dava para mim dizer: se você pregar isso aqui, no final eu lhe dou tanto. Então, eu percebo o seguinte: um casal em um tempo de pouca evolução tecnológica, quase não tinha celular, não tinha quase nada, mas um casal que sabia lidar com os filhos. Agora, qual é o problema que a gente vê hoje? Os próprios pais gastam mais tempo com as máquinas do que com os filhos. Então isso vai criando um tipo de frieza de relacionamento e incapacidade de compreensão. E se você lida direto só com o celular, tablet, fala com os filhos por celular, só WhatsApp, daqui a pouco você não sabe se comunicar diretamente, pessoalmente, sente dificuldade. É tanto que eu soube que há pouco tempo atrás estava uma família reunida e o filho botou no WhatsApp: eu quero carne com feijão, e a mãe se presente, Meu Deus. se comunicando pelo WhatsApp. É por isso que dizem que na pandemia a mãe encontrou o filho, né? E o filho encontrou o pai, todo mundo estava dentro de casa, mas por causa do celular ninguém se via. Aí na pandemia teve que todo mundo se encontrar, que estava todo mundo dentro de casa, né, pastor? Sim. Foi um tempo de duas coisas: de ajuste e de brigas. É verdade. Dentro da pandemia teve muitos ajustes familiares, começaram a se conhecer e, por outro lado, começaram a se estranhar durante a pandemia. Então, educar as crianças, usar a linguagem análoga, usar uma linguagem figurada para as crianças, um incentivo, alguma coisa que a gente chama de isca pedagógica, entendeu? Alguma coisa que venha atraí-los para ele ter atenção naquilo que se quer comunicar. E o senhor falou também de seus pais agora, e era um tempo, né, como o senhor falou, não tinha tecnologia e que era muito mais conservador do que agora, Sim. né? Então a gente não tinha salinha na igreja para as crianças, né? Não se tinha essa disposição, né, de ter uma sala reservada, de ter eventos infantis como hoje, né, pastor? Sim. Eu não sou contra essa linha. Eu estou me antecipando para dizer isso aqui, para as pessoas não quererem depois pensar que eu sou contra. Eu creio que a criança precisa ter um trabalho na linguagem dela. Sim. Só que ela não pode ter exclusivamente essa linha. As crianças precisam estar com os adultos. Tem um horário de estar no culto com os adultos. As crianças precisam ver os pais chorarem na igreja e perguntar: por que está chorando? As crianças precisam ter essa imagem. Sim. As crianças precisam ver os pais falando línguas estranhas e perguntando: que negócio é isso? Porque se a gente se preocupa só em fazer o culto das crianças, na linguagem das crianças, ela não vai saber cultuar quando se tornar adulta. Então ela tem que ver o culto adulto para saber como é. E saber que o culto adulto se envolve em emoção, espiritualidade, entendeu? Não só informação, mas envolve um conjunto de elementos no culto. E vamos falar um pouco também sobre essa do plano original, como o senhor falou aí. Então, o plano original, conforme Gênesis, é homem e mulher criados para refletir a imagem divina. É sim. A família no plano original de Deus é a união entre um homem e uma mulher. Não existe o outro modelo de família, biblicamente falando. Não existe. Qualquer outro modelo é justamente uma agressão ao projeto divino. Eu não gosto de chamar muito família tradicional, porque dá a entender que família tradicional é uma família criada à base de tradição. Não, gostei dessa palavra. Plano original. Então, família original
entendeu? Porque família original é a família da origem. Sim. É a família da origem. Como foi a origem? Como foi? Como foi que nós viemos a existir? Foi a partir de um modelo de família original ou desse modelo de família agora? Então, foi dentro de um papel. Até mesmo quem existe que não concorda com o plano de família original, ele veio dentro de um plano de família original. Exatamente. Ninguém veio de dois homens nem de duas mulheres. Todo mundo veio de um homem e de uma mulher. Sim. Eles não concordam, mas a fonte de nascimento dele foi esse, o plano original. Então, como é que eu vou contrariar uma coisa que me trouxe a origem, que me deu a vida? Porque eu vou lutar contra aquilo que me trouxe a existência. Então, o plano original é homem e mulher. É um padrão que Deus estabeleceu para a união conjugal, estabelecida por Ele em amor, em aliança, para gerar vida, cultivar comunhão e manifestar a imagem e o caráter de Deus na terra. Gênesis 2:18 e o 24 diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Só nesse versículo aqui a gente tem assunto para falar uns 3 podcasts, porque aqui está o modelo padrão de uma família original. Aqui Deus está dizendo que casamento não é negócio de menino, é homem que tem que deixar pai e mãe. Então, casamento não é uma aventura de adolescente, como a gente vê hoje, adolescente querendo já se envolver sexualmente, não tem nem responsabilidade com ele mesmo, porque ainda está debaixo da tutela dos pais, tem roupa porque os pais dão, tem perfume porque os pais dão, e querem ser dono da vida, querem ter uma maturidade, envolver dentro de um campo de maturidade precoce. Cada coisa no seu tempo. A Bíblia diz: deixe o homem pai e mãe. Por que alguns casamentos, às vezes, se desmontam tão rápido? Porque são casamentos de criança em um corpo de adulto. Entendeu? O corpo é de adulto, mas a mente é de criança. Aí não sabe lidar com problema, não sabe resolver nada, não sabe o que é um relacionamento. Em vez de estarem juntos, olhando um para o outro como aliados, aí se vê como concorrente dentro do lar. Aí começam as brigas, os conflitos, porque eles não se veem como aliados. Eles acham que o mais importante é o ego, não é eu tenho razão. A razão não é sua. E isso é o que gera problemas no relacionamento. No meu casamento, eu tive problemas desse tipo de entendimento. Graças a Deus, nunca tive briga, nada disso. De desrespeito, nada nesse sentido. Graças a Deus, até aqui Deus tem me guardado. Eu desafio, desde os meus filhos, a minha esposa, que ela sabe disso, que a gente nunca teve esse. Mas houve situações em que eu não concordava com ela não concordava comigo e a gente não se compreendia, mesmo vivendo junto. E um dia um pastor mais experiente chegou para mim e me perguntou uma coisa que isso marcou a minha vida. Ele me perguntou: tá tudo bem? Eu disse: está bem, graças a Deus está tudo bem. Eu estou notando meio assim, meio como se estivesse meio bravo. Eu disse: eu estou muito chateado porque aconteceu isso, isso e isso. Quando eu terminei de conversar com ele, aí ele disse assim: o senhor tem razão. E eu fiquei muito animado, porque o pastor me deu razão, inflou meu ego, e ele disse: rapaz, tu tem razão. Aí eu sabia que eu estava certo, porque não sei o que, fiquei com mais Sim. força ainda assim para querer falar. Aí ele depois me perguntou assim: mas tu tem chamada de Deus para fazer a obra de Deus? Eu disse: tem, mas nessa chamada tua mulher está inclusa? Eu disse: está. Ele disse: tu quer ficar com a razão ou quer ficar com a mulher? Porque se tu ficar com a razão, tu perde a mulher. Mas se tu ficar com a mulher, tu vai ter a chamada, tu vai ter as bênçãos. Tem hora que a gente tem que perder a razão para não perder as coisas. Olha que forte. Tem hora que a gente, como é, pastor, repita que essa aí vai para o recorte. Tem hora que a gente tem que perder a razão para não perder a esposa. Muito forte, pastor, muito forte. E, assim, tem homens, né, que levam esse lado do provedor, do protetor, né, do homem que
ama incondicionalmente, como Cristo amou a igreja, e se coloca nessa posição dele ser sempre o certo, né? É sim. E aí Isso é machismo, pastor? eu acho que é má formação. Porque tem homens que vê isso e não vê como esses que agem assim. Então é má formação. Seria machismo se fosse generalizado, mas não é. Eu acho que é pessoas que foram mal formadas, mal instruídas, não aprenderam, entendeu? Não estiveram perto de pessoas que realmente ensinassem com maturidade. Talvez estavam perto de pessoas que eram crianças igual a eles. E o senhor falou aí também da irmã Simone, né? Que o pastor lhe aconselhou a isso, porque ela também fez toda a diferença no seu ministério, né? Sem ela, primeiramente Jesus. E sem ela eu estava arruinado. Eu conheço de perto, viu, minha gente? Eu acho que a paciência de, vou falar de tia Simone, né? É uma mulher realmente muito louvável para aguentar também essa dinâmica da sua vida, né? Como Pra pastor. viver comigo tem que ser ela mesmo. Que se encaixa mais não. São 26 anos de casado. 26 anos. E 2 filhos, já 2 adultos, Até casados também, né, pastor? viajando, correndo de igreja. E a gente que é uma pessoa pública, não é todo mundo não. E todo mundo me abraça de criança a velho, a moça, todo mundo. E se Simone fosse uma mulher que não tivesse equilíbrio psicológico, ela estava louca, ou a gente tinha se separado, porque eu sou um homem público, eu não posso deixar tirar foto com as irmãs, eu não posso deixar tirar foto com as pessoas. Crente, não crente, eu não posso. Sim, tem E ela, esse jogo, né? ela tem esse preparo psicológico para entender. O senhor, a gente aqui no tema sobre o propósito da família segundo a Bíblia, e o Senhor falou em Gênesis de ser uma só carne. O que é essa uma só carne, pastor Elmi? Só tem a ver só com relação sexual? Não, não, não. Veja só, quando a Bíblia fala deixa o homem pai e mãe, já está mostrando que é algo de adulto, né? Deixar pai e mãe ali não é abandonar o pai e a mãe, mas entender que ele vai construir um novo lar. E essa conexão de dependência de pais e mãe não pode existir como antes. Senão ele vai ficar casado, mas ainda ligado a um cordão umbilical. Qualquer coisa eu vou falar com papai e mamãe. Tem pessoas que ainda têm isso. Casaram-se, mas tudo quer estar na casa dos pais. Eles precisam entender que a partir do casamento, os dois se unem para um propósito, para lutarem juntos, para viverem juntos, para construírem juntos. Então, esse cordão umbilical, ele tem que ser rompido. E a pessoa pode sim pedir conselho ao pai, pedir conselho à mãe, mas não depender. Não depender. E o que seria uma dependência? Por exemplo, a mulher não faz comida, não faz nada, toda vez os dois vêm comer na casa do pai e da mãe. Então, para que casaram? Não. Procurem ter o seu ambiente de alimentação no lar, conversarem juntos, comerem juntos, estarem juntos, não viver essa dependência. Precisa de alguma coisa, vai pedir o pai e a mãe. Um sapato vai pedir o pai e a mãe. Uma roupa vai pedir. Não casaram para quê? Então, quando diz deixa o homem pai e mãe, é nessa questão, assume a sua responsabilidade. Haja como adultos, independentes, interdependentes nesse contexto familiar. Sim, não é deixar de falar com o pai e a mãe, nem tampar os ouvidos. Não, eu não quero ouvir os conselhos mais do meu pai e da minha mãe, mas é entender o momento certo, então, no Sim. caso, para... E saber o seu lugar de casado, né? Ter a maturidade de saber que tem coisas que eles vão decidir junto. Até mesmo para uma terapia de casal, eles precisam sentar e vão procurar diante de uma necessidade. A esposa pode estar passando uma aflição, um processo de gestação. Então vai procurar alguém com maturidade. Pode procurar os pais? Podem, sim, mas que se decidam junto. Não hajam mais independentes um do outro, que agora são uma só carne. Então, essa uma só carne, que é chamada de união monossomática, Monossomática. tanto está relacionado à intimidade conjugal, quanto está relacionado às decisões, às diretrizes
do convívio conjugal. Ou seja, depois que se casa ou se casam, não podem mais tomar decisão independente. Vou comprar um carro, decido sozinho. Vou comprar uma geladeira, decido sozinho. Aí eu vou mudar a casa aqui, decido sozinho. Não pode. Eles têm que entenderem que agora os dois é que precisam decidir. E tem muitos homens que gostam de fazer surpresa e terminam sofrendo a decepção, porque compram coisas que não estão no gosto da mulher, fazem coisas que não estaria dentro do que ela gostaria de ter. Então, ambos precisam sim, estarem juntos, decidirem juntos. Nesse contexto também de unidade, é que em algumas situações, um ou outro precisam ceder em algumas questões para que os dois permaneçam juntos. Então, tem hora que eu preciso ceder para que continue junto com a minha esposa. E tem hora que ela precisa ceder para continuar junto comigo. Então, nessa unidade exige também uma renúncia pessoal. A gente costuma chamar de cajado rosa, quando só a mulher manda. E cajado azul, quando só o homem manda. Tem essa nomenclatura, é? É no meio eclesiástico, é, pastor? Mas brincadeira que a gente faz, quando a gente conversa com o irmão que vamos para tal lugar, deixa eu falar com a minha esposa, então, rapaz, o cajado é rosa, tal. Aí a gente brinca com eles assim. Sim. Mas, na verdade, todo cajado ele precisa ser azul e rosa. Ele não pode ser só rosa, nem pode ser só azul. Ele tem que ter ambas as cores no cajado. Porque existem áreas que é a mulher que tem que exercer certa influência de liderança. E área que é o homem que tem que exercer. Quer dizer que a mulher pode liderar? Pode sim. Quais são as áreas, pastor, que uma mulher pode liderar? Vai depender das habilidades delas. Entendeu? Por exemplo, tem homem que não é bom em administração. Que ele pega e ele gasta tudo. Não é melhor deixar a mulher administrar? Melhor deixar, ele trabalha, entrega, a mulher vai administrar e o bem vai ser para o casal. Eu, que não, quem trabalhou foi o dinheiro é meu. Querido, o melhor não é quando você administra, é quando se administra certo. Mesmo que seja ele trabalhando e ganhando mais. Sim, Certo. não tem problema. Então, vai depender da habilidade dos dois. Entendeu? Por exemplo, tem homens que têm habilidade de culinária, de cozinhar, de preparar pratos. Cozinha melhor que a mulher, né, pastor? É verdade. É porque, às vezes, a gente pensa que os ambientes da casa é feminino. Não, sim. Depois que se casa, é uma só carne. Então, não vejo dificuldade de um homem que trabalhou no restaurante durante a sua juventude ali, se formou nessa área, preparar a janta, preparar as coisas para a mulher. Qual é o problema? A mulher é uma administradora, trabalhou sempre no escritório. Qual é o problema que tem nisso aí? O importante é que os dois se unam e vivam bem. Vivam bem. Então, dependendo da habilidade, o homem precisa ceder, reconhecer. Se a habilidade da mulher dele é doméstica, é só viver dentro de casa, cuidando de roupa, preparando o alimento, querido, vá trabalhar fora. Aquela área da casa ali, quem manda é sua mulher. Não vá para a cozinha, não, você não estragar a cozinha. Entendeu? Então, ali o cajado é rosa, naquela área onde a mulher tem habilidade. Mas na outra área, que o marido é que tem habilidade, o cajado é azul. Então, quando se unem as duas partes, os dois se unem, dá tudo certo. Agora, quando quer tornar tudo rosa ou tudo azul, dá tudo errado. E tem essa inversão, né? Como a gente falou lá no início. A mulher fica masculina e o homem fica feminino. Sim, sim. Por quê? Por quê? Porque às vezes o homem não tem habilidade para aquilo ali. Ele está ali forçado por ela. Porque ela quer viver a vida dela, que ela desenvolveu na juventude, e não quer respeitar o papel dele como marido, como supridor, provedor do lar. Aí ela acha que porque antes trabalhava fora e casou e agora ela tem que necessariamente trabalhar fora e ele que se vire para cuidar das coisas de casa, tá errado. Porque biblicamente falando, a mulher primeiro ela cuida da sua casa. A prioridade da mulher não é a vida profissional externa, é a vida doméstica. E ela podendo conciliar,
Se ela pode trabalhar fora. Sim. E esse homem, ele não pode obrigar, no caso, essa Ele não pode mulher. ser doméstico, porque a função de um homem mesmo é trabalhar fora. Agora, acontece, por exceção de... Não são todos os homens que têm habilidade de trabalhar com culinária. Então, mas pode acontecer que seja uma área dele e necessariamente ele não tem que ser um doméstico, ele monte um restaurante É. e vai trabalhar. Use o dinheiro, use a habilidade para empreender. Sim. Não é, pastor? É assim. Perfeito. Vamos lá. Ó, a produtora dizendo aqui, o meu marido cozinha, viu? Pastor Júlio, né? Eu ensinei. Olha, eu ensinei. O que a gente vê também, pastor, ainda dentro desse papel de inversão, já que nessa nova configuração de família, a mulher ela também tem que sair, essa divisão, tanto financeira quanto de papéis dentro do lar. Por exemplo, ela também trabalha, então ele pode chegar e ajudar ela a lavar um prato, Sim. a varrer uma casa, já que ela passa o dia fora também. Sim. Tem um filho, tem uma filha, pequenos, e aí, enquanto um está cozinhando, o outro está cuidando da criança. Isso é válido? Isso está dentro também? Ou a gente está modernizando muito as coisas? Não, eu penso o seguinte, eu penso que quando a pessoa se casa, eles precisam conhecer um ao outro. E se você não conhece, você pode criar um gargalo em coisas que são simples. Porque todo relacionamento ele vai ter duas necessidades: mudança e adaptação. Então, tem coisas no casamento que precisam ser mudadas, mas tem coisas que não vai ser mudada nunca. Você vai ter que se adaptar. Você vai ter que se adaptar àquele jeito do seu marido, àquele jeito da sua mulher. Entendeu? Por exemplo, falando de mim agora, eu prefiro falar de mim do que do... Lá em casa eram muitos meninos. Somos 16 irmãos. Então, a grande maioria conseguiram viver juntos em casa, porque quando os mais novos nasceram, os outros já estavam casados, né? A tendência é essa, 16 irmãos. Então, quando o Eliab nasceu, acho que o pastor Elcio já estava casado, o pastor Hélio, quando ele veio tomar ciência de ser humano mesmo, já há 10 anos, eu acho que ele já, pastor Hélio e outros irmãos já tinham casado. Então, nem todos conviveram, os 16 juntos ali numa mesma casa. Mas a grande maioria conviveu. Então, o que é que aconteceu? É que como nós éramos de um lar pobre e as coisas em casa era tudo, como é que a gente chama? Medido, regado, como se chamava, né? Chamava-se regado, é tudo regado aqui, que era tudo medido, sob medida, quantidade de comida para um, para outro. Então, a gente aprendeu em casa não colocar a comida. Entendi. Porque era uma estratégia paterna. Se uma mãe dizia aos meninos, bota seu almoço, Não tinha para mais ninguém. não tinha para mais ninguém. Então ela dizia, sentem todo mundo que eu coloco, porque ela sabia dividir direitinho. Uma perna de galinha para outro, tá, uma coxinha para o outro. Entendeu? A melhor parte ela deixava para papai. Exatamente. E vocês tudo olhando para... Eu olhava assim, mas era o respeito, né? Ela estava ensinando valores. Vocês são importantes, mas o pai de vocês é o que provê, tá aqui. A melhor parte é dele. E ele na ponta da mesa? É, o peito da galinha. Ele na ponta da mesa lá. Então, a gente aprendeu, devido à necessidade e pobreza, não colocar almoço, café, janta, sempre receber. Problema. Quando se casa, aí o marido se senta na mesa, filha, pega meu almoço. Se ela não conhece a história do marido, vai dizer, já está ali pronto, vai e coloque. Arrumou um problema. Por uma coisa boba que ela poderia estudar. Filho, por que toda vez que tu pede almoço? Ele vai dizer, porque quando era criança, e ela tem que se adaptar, porque antes de viver com ela, vai que ele esteja com ela 1 ano, ele viveu quantos anos com a mãe e o pai? Sim. E não é uma coisa que se muda. O que está enraizado é muito difícil, né? Então é mais fácil ela se adaptar do que ele chegar assim e mudar instantaneamente. Entendeu? Agora, tem coisas que são mau costume. Deixam uma pasta de dente sem tapar, a escova, uma roupa no chão. Roupa espalhada, Não. uma toalha molhada em cima da cama. Esse é o primeiro problema
que chega no gabinete do pastor, a toalha, pastor, deixa molhada em cima da cama, rapaz. Deixa a roupa espalhada. Não, que são coisas que precisam ser, nesse caso aí, mudar. Sim. Mas tem coisas que tem que se adaptar, deu para entender? Então tem coisas que é raiz da pessoa. Foi uma tradição imposta. Não foi ele que escolheu ficar ali sendo servido, não. Até hoje, Simone já sabe. Bota meu almoço, Sentou e já sabe, né, pastor? É. boto minha janta. E um dia eu pregando para casais, e eu nunca tinha explicado a ela porque eu era assim. Aí quando eu preguei para casais, ela começou a rir. Agora eu entendo. Foi mesmo. Quer dizer que foi Porque, com o tempo porque que... alguém pensa que é luxo. Ah, ele está querendo ali sentar e eu fazer tudo. Mas não é. Às vezes é uma tradição que está ali enraizada, que foi imposta na infância. Então, quando você não conhece seu cônjuge, você corre o risco de cometer erros graves em coisas simples. Olha, e dela, da parte dela, o que é que o senhor teve assim que se adaptar? Que o senhor olhou e disse, rapaz, eu vou ter que aprender a conviver com isso aqui mesmo. Eu amo, eu quero, a gente vai até o fim, ela desse Sim, jeito. não tem como a gente não adaptar-se um ao outro. Porque nem tudo. Eu não casei com uma mulher perfeita. Nem casei com anja porque não existe anja. Apesar dela ser galeguinha dos olhos claros, né? Parecendo um anjinho mesmo. Só voltou a estar. Mas Simone é como qualquer outra mulher nesse aspecto humano, lado positivo e negativo. E tem coisas que eu tive que me adaptar a ela. Ela tinha um problema auditivo e eu não entendia que ela tinha um problema auditivo. Porque ela falava muito alto, fala baixo, fala baixo. Tá Só gritando sabe com... falar. Era. Até que um dia eu disse, não, Simone tem algum problema auditivo. Mas se eu não compreendesse que era um problema auditivo, eu ia achar que toda vez ela estava brigando comigo. E graças a Deus, são coisas que a gente faz. Por isso que eu digo, conheça seu cônjuge antes de julgá-lo, antes de colocar na guilhotina, para depois não chorar. Ô, pastor, e tem coisa, o senhor falou agora de gritar, e eu acho que alguém aqui, antes da gravação, disse que a minha voz era muito potente, né? Porque ela fala muito, É possível. mas é coisa de família também, não é? As configurações de família, por exemplo. A nossa família é uma família, né? Que fala alto, que ri alto, que dá a famosa gaitada aí que a gente, Pode ser né? também auditivo. Eu vou ter que fazer, pastor, para ver se... Mas a gente pensa que não. A gente pensa que o problema auditivo é só quando a gente está surdo totalmente. Mas não é. Às vezes a gente tem um ambiente falando constantemente, ouvindo muito som. Quem canta mesmo, com os instrumental. E tu canta, É, aí sim. instrumental ali, querendo ou não, isso vai atingindo os tímpanos e a pessoa não percebe. Quem fala alto não percebe. Para ele está falando normal. Uhum. Está falando normal. Eu trabalhei num lugar que um irmão pedia direto para aumentar o volume do retorno para ele cantar. E eu não conhecia esse irmão. Foi recentemente, quando eu cheguei aqui, direto, todo mundo achando ruim, só ele que só achava a boca. Aí entendi. Eu chamei ele e disse, irmão, o senhor tem um problema auditivo. E tem, mas eu tenho, porque eu vou dizer uma coisa, o senhor pede para aumentar muito o retorno aqui. E fica estridente aqui, olha, eu já não mandei baixar por respeito ao senhor, mas veja isso aqui, não demorou. Tempo depois ele apareceu com aquele aparelhozinho. Oh, meu Deus. E era sério, dele já era sério. E ele trabalhava com essa área de música. Era tocando. Então, pessoas que tocam, pessoas que cantam, que vivem em ambiente de muito barulho, ele perde sem perceber que as pessoas pensam que é um defeito. Não é. Não é um defeito. É um problema diferente de defeito. Olha só, tá vendo, minha gente? Tem coisas que dá para adaptar, mas tem coisas que a gente precisa realmente mudar, meu pastor. Como seria o quê? Personalidade, por exemplo, a gente vê muito falar hoje sobre os temperamentos, né? Sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. É bom conhecer os temperamentos das pessoas. Agora, é bom lembrar quem é crente que temperamento, Jesus trabalha neles. Entendeu? Existem frutos do Espírito Santo, característica do fruto que é o domínio próprio, que é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, que a pessoa pretende desenvolver essa qualidade, para não justificar defeito em cima de temperamento.
A pessoa é bruta, estúpida, se formou na faculdade da imbecilidade, aí quer dizer, não é meu temperamento, nada disso. Isso aí é falta de qualidade espiritual. Todo mundo pode, vez por outra, sofrer um surto, mas teu hábito de ser estúpido, teu hábito de ser grosso, teu hábito de... Não, aí é falta de aprendizado. Filho de Lampião, né? Porque ele sempre tá daquele Aí jeito. enquanto a Maria bonita dá errado. É, né? Exatamente. Outra situação também, pastor, que a gente vê falar muito é sobre os traumas. E aí duas pessoas vão se unir, aí vem com os traumas, né? Da infância, da adolescência, traz aquilo para o relacionamento. Nesse livro eu falo um pouco. Fala sobre isso aqui? Eu falo no livro sobre como lidar com um marido que sofreu violência sexual na infância. Que é uma coisa que a gente não escuta, a gente ouve de mulher. Como lidar com uma mulher que sofreu violência sexual na infância. Por quê? Porque eu tenho recebido ligações de várias partes. Eu fui para a Europa, esse livro eu voltei sem nenhum. Então, eu recebo ligações de vários lugares do Brasil e do mundo, de pessoas que mandam mensagem para mim. E, infelizmente, pessoas que ocupam posições de destaque na sociedade, mas que carregam traumas silenciosos, né? Esse é o mais perigoso do mundo, porque é um trauma que já vem no silêncio há muito tempo. E quando eu digo no silêncio, não é no silêncio no interior, é no silêncio externo. A pessoa não conta para ninguém. E isso traz problemas seríssimos, seríssimos, tanto psicológico como físico, como espiritual. Há pouco tempo, uma pessoa que exercia influência na igreja, de liderança igreja, em outro estado, ligou para mim, querendo saber como lidar com essas coisas, porque quando foi na infância sofreu violência. Ele tanto sofreu como praticou também quando era criança. 2 meninos, 2 crianças se bulinaram e ele carrega isso por toda a vida, sofrendo com essas coisas. E isso estava afetando o relacionamento dele. Isso era um lar cristão, um Sim, relacionamento cristão. sim. Vejo um crente hoje exercendo liderança igreja, mas ele estava carregando esse trauma e, de certa forma, trazendo uma dificuldade no relacionamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma pessoa especialista nessa área da psicologia e conversar. Depois sentar com a esposa e conversar. Sentar com o marido e conversar. Porque se não conversa, o marido vai lhe violentar sem perceber. Porque às vezes vai namorar com a esposa e a mulher começa a chorar e ele começa a imaginar outras coisas. A mulher está me traindo. E às vezes não é. A mulher está projetando nele a imagem de quem violentou ela na infância. E ele, por não saber, pode pensar coisa mal da mulher e a mulher, por sua vez, vai sofrer silenciosamente uma repetição de um suposto estupro pelo próprio marido. Por não conversar e procurar a cura. Toda cura começa na conversa, todas elas. Não existe cura sem conversa. O cego de Jericó foi até Jesus. Jesus falou: o que é que tu queres? Começou conversando, começou gritando: tem misericórdia de mim. E assim vai. Se não conversa, se não há um diálogo, se não há uma fala, então fica difícil. Você vai para um médico, você não chega lá com um mudo e sai com um mudo. Você tem que dizer: dói aqui, dói ali, eu sinto isso aqui. Então, a conversa é o portal de cura. Na igreja e no mundo espiritual também. Se há um problema de culpa, se há um problema de trauma, tem que se conversar, porque isso vai curar. Até mesmo para que haja cura, Tiago disse assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então, vejo que para sarar tem que conversar. Do mesmo jeito no relacionamento. Por que alguns casais estão se dissolvendo? Porque não conversam, não falam, não dizem. Entendeu? Na intimidade conjugal, não diz quando está gostando, quando não está. Aí passa a vida toda se relacionando, sem comunicação, não abre o jogo, não diz. E nem procura uma ajuda clínica também, né, pastor? Também, Um psicólogo. também.
Então, é muito importante que se converse para poder tratar os pontos de tensões. Muito importante. Olha que papo, minha gente, aqui no Papo de Família, né? Que conversa boa, né? Um aconselhamento gratuito para você aqui com o pastor Elmir Ribeiro, né? O gabinete pastoral aqui, viu, minha gente, hoje, viu? Então aproveitem, que não é todo dia não que a gente tem um gabinete como esse. Pastor Elmir, vamos falar também um pouco dos valores, né? Os valores familiares que se perderam nos dias de hoje, né? Essa coisa da nova configuração familiar, do plano original, que a gente vê muita deturpação. Quais são os valores do senhor, na sua experiência de pastor e vendo, né, os casais e lidando com essa coisa do casal diariamente? Quais são os valores que o senhor identifica que se perderam ao longo do tempo? Veja bem, se tratar de valores, já está falando de um conjunto, né, de valores, não se trata de uma coisa só. Então, a família é o primeiro campo de treinamento espiritual. E quando os valores dela se enfraquecem, toda a estrutura moral e espiritual da sociedade treme. Então, como a família é a célula máter da sociedade, se a família é atingida, a sociedade é atingida, a igreja é atingida. Então, veja as consequências, não é? As consequências da perda de valores na família, até onde chega. Atinge uma igreja, atinge a sociedade, atinge uma geração. Então, esse tema ele é muito importante. Essa pergunta é muito importante. Tratar das questões de valores. Por exemplo, o que é que eu posso estabelecer, ouvir na Bíblia como valor? Primeiro, a presença de Deus. Uma família sem a presença de Deus, olha, Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, Deus ele precisa estar presente. Então, a perda da presença de Deus no lar já começa por aí, desestruturar. Então, muitos lares deixaram de ter altar familiar, oração em conjunto. Muitos lares pararam com isso. A leitura da palavra. O lar virou apenas um espaço físico e não mais um ambiente espiritual. Então, sem a presença de Deus, o lar ele perde sua identidade e as famílias ficam vulneráveis ao medo, ao egoísmo e à influência do mundo. Então não basta ser então uma boa pessoa. Não basta ser apenas um casal que queira fazer dar certo. Existe essa chave que é a presença de Deus, né, pastor? Sim, sim, porque qual é o projeto que se sustenta sem Deus? Ele pode até andar, mas não vai sustentar. E às vezes, quando está andando, está em movimento, a pessoa pensa que está mil e uma maravilha, mas ele pode estar andando em que direção? A um abismo. Então, é importante que Deus esteja presente. Eu costumo chamar de a vida tem dois guias. Um guia cego e um guia que tem vista. E para como é que pode ser? Infelizmente, existe o guia cego. E o pior do ser humano é que ele se submete mais ao guia cego do que ao guia que tem vista. O que seria o guia cego? A nossa mente. Nós temos uma mente que quer nos guiar a um futuro que ela não enxerga 2 minutos. O que é que vai acontecer com você daqui a 2 minutos? Não sei. E como você planeja para o futuro se você não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos? Mas a nossa tendência é se submeter à nossa mente e achar que o que a gente está pensando vai dar certo, vai funcionar e tal. É melhor pegar o nosso projeto e dizer: Deus está aqui, seja feita a tua vontade, porque Deus sabe o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe. Então o problema é isso: querer projetar um lar, querer ser feliz de um lar, sem a presença de Deus, é se submeter a um guia cego. Muito forte, pastor, porque a gente vê que tem muitos casais, por exemplo, casais que a gente vê antigamente de famosos, que 45 anos, né, 50 anos daqueles casais, mas que são casais que a gente vê que não tem nenhuma familiaridade com religião, com Deus, com, né, e vão se sustentando ali, né, mas
eu acredito muito que é a história, né? O que é que essa mulher e esse homem tá aguentando para sustentar, por exemplo, né, 45, 50 anos de casados. Quando a gente resume a questão de um lar feliz baseado na durabilidade da convivência, a gente anula um bocado de coisa. Que a gente pode ver duas pessoas vivendo juntos, mas não estando unindo. É possível alguém conviver sem ser íntimo. E quando se trata de casamento, vai muito mais além do que convivência. Não vai para o nível de intimidade. Por isso que serão os dois de uma só carne. Que casamento não é conviver. Uma filha pode conviver com um pai dentro de casa, mas não é íntimo. Tanto quanto sua mãe. Entendeu? Duas pessoas podem trabalhar numa empresa e morarem num apartamento, mas não são íntimos. Então, o que eu estou tratando aqui, eu estou tratando dentro de um nível superior. Quando trago Deus para o relacionamento, eu estou trazendo para um caminho de intimidade espiritual, com alguém que conhece os detalhes. Porque alguém pode estar vivendo, mas vivendo uma superficialidade, vivendo uma mentira, e a gente sempre pode incorrer naquele erro. A grama do vizinho é mais verde do que a minha. Só pode pensar, aquilo é que é vida. Quem sabe é Deus. Quem sabe como está ali é Deus. Tem muitos casais vivendo de aparência para manter uma imagem, mas na realidade não são íntimos, não se conhecem, não são felizes, não têm profundidade, não têm unidade de espírito, são individualistas, vivem em contenda, em briga. Agora, se mantém. Alguns se mantêm esperando os filhos crescerem. Não, depois que os filhos crescerem, eu tomo minha decisão. Aí se acomoda ali. Tem outros que se mantêm porque querem alguém para conviver simplesmente, não para se relacionar. Eu já vi tantas pessoas idosas dizer assim, eu quero casar de novo, não é nem porque eu quero fazer nada de intimidade conjugal, é porque é bom ter alguém. Então, veja que o conceito de casamento, na mente de algumas pessoas, vai de acordo com a necessidade egoísta dele e não com o padrão do modelo original. No padrão do modelo original, o casamento não é só convivência, é conviver em intimidade. Perfeito, pastor, perfeito. E não apenas, então o plano original de Deus não é apenas, né, o homem e a mulher se unir para procriar e gerar mais filhos, e tem um propósito Eu propus. por trás dessa união, né? E não é, se der certo, né? Vamos ver o que é que vai dar. Poucos casais podem dizer o que disse a sunamita Salomão. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Tem uns que dizem, eu estou com ele e ele está comigo, mas não sou o dele. Sim. Então, ser, pertencência, é intimidade profunda. Então, Simone me pertence e eu pertenço a ela. Quando um casal ele chega a esse nível, acabou-se. Ele já está no nível de serem felizes para sempre, como diz as histórias. Esse é o verdadeiro até que a morte nos separe. E o casal ele precisa se unirem e caminhar para um nível de pertencência. Não apenas um papel. Não estou tirando o valor desse casal oficialmente, mas estou dizendo que não fique apenas naquilo. E seja real. E seja algo real, direto. Que não vivam uma mentira. Que não seja pertencer apenas na hora do sexo, da intimidade. Quando os dois estão com necessidades instintivas, aí um catuca o pé do outro, um passa depois volta tudo a brigar de novo. Não, é pertencer de verdade. Porque às vezes a gente pode fazer algo para alguém, mas não pertencer a alguém. Sim. O tipo de Caim. Ofereceu algo para Deus, mas a vida de Caim era do diabo. Tem tanta gente se oferecendo algo para o marido, mas pertence a outro. É o que Jesus disse ao pastor de Filadélfia. Tu trabalha, tu faz isso, mas eu tenho uma coisa contra ti. Tu abandonou o teu primeiro amor. Ou seja, quem quer isso dentro de um
projeto divino. Quem quer isso? Qual é a mulher que quer um marido que dê tudo para ela, roupa, as coisas que ela gosta da vida material, mas que se relacione com outra mulher? Outras, se submeter a isso. Qual é a mulher que qual é o marido que quer? Estou falando de pessoas de mente sadia, não estou falando de doente. Pessoas de mente sadia que quer uma mulher que faça tudo para ele, lave as roupas, cuide da casa, cuide dos filhos, mas à noite vai dormir com outro homem. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo ao pastor de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse. Tu faz isso, tu é paciente, tu faz isso, mas tu deixaste o teu primeiro amor. Trabalha que só para mim, mas não faz, mas não me ama. Então, se Deus não quer, entendeu? Ele está mostrando um modelo. E eu poderia até dizer, se nós que somos seres humanos não queremos, imagina Deus querer pessoas na igreja que cante para ele, pregue, faça e depois esteja ali assediando as coisas do diabo, se envolvendo com coisas do diabo. Não pode. É pertencência. Relacionamento sadio é pertencência. Você saber, eu pertenço a Deus, eu pertenço àquela mulher me pertence. Tem que ter essa consciência e tem que ter essa responsabilidade prática, porque não é só saber, é ter a responsabilidade prática de quem você é, a quem você pertence. Quando chega a esse nível, a convivência passa a ser com intimidade. Com intimidade. Se não, vai ser só convivência. Então é difícil julgar relacionamentos de outras pessoas. É difícil porque eu não sei em que nível está a intimidade, a pertencência de um para com o outro. Até onde eles se pertencem, se permitem, né, pertencer um ao outro. Eu não sei, eu só posso dizer que o padrão é esse. Então, só para a gente resumir a questão dos valores, que a gente acabou entrando, né, em outros aspectos também. Os valores invertidos, pastor. O senhor tinha falado da presença de Deus, né, dos valores que se perderam. Sim, perdendo a presença de Deus, perdeu praticamente tudo. Porque se perder a presença de Deus, qual é o projeto que se sustenta? Está lá em Tiago, você que diz, eu vou para tal lugar, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Antes devias dizer, se o Senhor quiser. Tiago já falou disso, então, projeto sem Deus é projeto que vai falir, mais cedo ou mais tarde, não tem para onde ir. Mais cedo ou mais tarde, o projeto sustenta quando Deus está presente. E como é que Deus está presente? Por meio da sua palavra, entendeu? Por isso que o Salmo 1 ele diz assim, aquele que tem intimidade com a palavra, medita nele dia e noite, tudo quanto fizer, prosperará. E se tiver divorciado da palavra, como é que vai prosperar? Na palavra, tudo quanto fizer, prosperará. Então, por aí vem a perda do respeito, também a autoridade. Não é só a perda da presença de Deus. Uma coisa leva a outra. Porque se perde a presença, vai, consequentemente, desencadear a perda do respeito à autoridade. E a Bíblia diz assim em Êxodo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias. Honra. A honra aos pais, ela foi substituída pela rebeldia e pela independência precoce. Ou seja, os filhos hoje querem acessar uma liberdade antes do tempo, antes de adquirir a responsabilidade. Não se desenvolveu a responsabilidade nele, mas ele já quer acessar. Ou seja, a mente do ser humano ela passa por um processo. Quando a gente é criança e adolescente, a construção da nossa mente, dos pensamentos, ele vem pelo sistema límbico, que é o sistema que fica atrás, a gente chama de nuca. O sistema límbico ele é aqui, é por isso que a nossa visão ela é embaçada, porque é como se o foco da mente está atrás. A gente não consegue enxergar a vida como um adulto, porque à medida que ele vai
Envelhecendo, esse sistema vem para cá e ele se torna na vida adulta pré-frontal. E ele consegue ver as coisas com responsabilidade, com maturidade. Então, quando você é adolescente, é jovem e não tem a maturidade, você tem até a força, tem inteligência, mas não tem a sabedoria. Inteligência não é sabedoria, inteligência é conhecimento. Sabedoria é a capacidade de usar a inteligência de forma eficiente, olhando as consequências. Mas quando a pessoa tem só conhecimento, inteligência, sem sabedoria, a pessoa se torna inconsequente, porque ele não enxerga as consequências das coisas, por causa do seu próprio sistema de pensamento, que é o sistema límbico. Mas hoje os filhos querem isso. Aí pegam um celular, aí se informam em celular, e acham que conhecimento tecnológico substitui a sabedoria dos pais, aí quebram a cara. Porque ele, pai não sabe mexer no iPhone, mas teu pai sabe mexer na vida. Que teu pai conhece de vida mais do que tu. Quando tu viesse para o mundo, se tu tem 20 anos, teu pai tem 40, teu pai já viveu 20 anos na tua frente. E viveu os teus 20 que tu viveu. Ele viveu os teus e um que tu nunca viveu. Então, os filhos não podem pensar que a inteligência substitui ou anula a sabedoria dos pais. Então ele tem que honrar os pais, porque quando ele honra os pais, ele vai pegar a inteligência dele e unir a sabedoria dos pais e se tornar maiores do que seus pais. Maiores. Porque ele vai ter os dois campos, as duas fontes para administrar a vida. Entendeu? Mas aí a falta de valores, faltou Deus, vai faltar a honra. E muitos pais também, por sua vez, eles abdicaram da autoridade espiritual, deixando seus filhos viverem sem direção. Porque tem pais que é assim, eu não vou me incomodar com isso. Eles se virem, estou nessa idade, não vou sofrer um AVC não, que eles se virem. Aí os filhos começam, na tenra idade, na adolescência, precocemente engravidar, se envolver com filha dos outros, e por aí vai. Sim. E daqui a pouco eles não sabem que quando o filho erra, o problema não é só do filho, é dele também. Não tem como um membro do meu corpo sofrer para não atingir os outros. Filho está dentro de um conjunto de família. Qualquer um que adoecer atinge o outro. Pastor, eu queria agradecer a sua vinda aqui ao nosso podcast, né? Estreando, né, o Papo de Família, né, nos dando a honra de estrear aqui conosco. E eu queria muito que o senhor deixasse, né, uma mensagem agora em especial para todas as famílias que estão acompanhando esse podcast, né, direcionado às famílias cristãs, às não cristãs também, a todo mundo que está acessando agora esse bate-papo aqui que nós tivemos, tão espiritual e tão abençoado, para a gente encerrar aqui a nossa conversa de hoje. Amém. A Bíblia fala de uma mulher que perdeu a dracma, já que estamos falando de valores. E ela perdeu a dracma dentro de casa, dentro de sua própria casa. Por incrível que pareça, perder dentro de casa parece uma incongruência. Que está em casa é meu, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ela perdeu dentro de casa. Pode estar em casa, mas pode estar perdido. O marido pode estar em casa, mas pode estar perdido. O filho pode estar até em casa, mas pode estar perdido. A mulher pode estar até em casa, mas pode estar perdida. Então, isso acende uma luz para a gente entender que não se perde só quando está fora. Quando vai para fora, o marido foi embora, o filho foi embora, a mulher foi embora. Não, você pode perder até dentro de casa. Até convivendo ali já está perdida. Tanta gente que já perdeu dentro de casa. Quando vai lá para fora, já externalizou o que já estava acontecendo dentro de casa. Agora, por que ela perdeu? Por que aquela mulher perdeu a dracma? A dracma representa a aliança, porque as mulheres, naquela época, tinham que usar uma tiara com as moedas, como a gente usa uma aliança. Era um sinal de compromisso, de responsabilidade. Perder uma moeda era comprometer a sua aliança. Então ela não poderia deixar seu marido ver ela com a aliança quebrada, porque isso ia mostrar irresponsabilidade.
Então, a dracma representa os valores do relacionamento, a fidelidade, o perdão, a compreensão, entendeu? O amor, em essência, nesse contexto, a responsabilidade, o zelo, a seriedade, tudo isso são valores. E ela perdeu, de alguma forma ela perdeu o valor. Mas por que perdeu? Porque dentro da sua casa estava faltando duas coisas: luz e limpeza. Na casa dela estava em trevas, a luz aqui representa, desculpe, sabedoria. A luz aqui representa a presença de Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Sabedoria, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A luz representa a palavra de Deus, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a luz traz uma representação de valores espirituais. Quando se perde os valores espirituais, a consequência é perder outros valores na família. Valores conjugais, valores familiar. Então faltou luz, veja que já atingiu, ela estava numa casa que estava em trevas. Segundo, a falta de luz fez com que outros problemas se acumulassem, sujeira, impureza, a falta de higiene. E quando ela traz luz, ela descobre que a sua casa está imunda e a moeda estava ali, no meio das impurezas. Então, duas coisas foram necessárias: ela trazer a luz para dentro de casa e limpar a casa. Quando ela faz isso, a Bíblia diz que ela faz com diligência. O que é diligência? Cuidado imediato. Ela não procrastinou. Depois eu resolvo, depois eu resolvo. Então, depois a gente senta para conversar. Nada disso. Surgiu o problema, imediato. Aconteceu, sentiu a dor, cura imediato. Procure um médico, procure um especialista. Assim tem que ser no relacionamento. Não tem que procrastinar. Depois eu vejo isso aqui, depois eu vou ali. Não, porque isso pode intensificar, aumentar o problema e se tornar incurável. Tem coisa que tem que ser de imediato. A Bíblia diz: não sejais vagarosos no cuidado. Não sejais vagarosos. Romanos 12:11. Então a gente tem que ser lento, lerdo. Identificou o problema, corra para resolver. Não acumule, não adie o que se pode e o que se deve fazer hoje. Quarto lugar, aquela mulher, ela acendeu a luz, varreu a casa, correu de imediato. Em quarto lugar, aquela mulher lutou até achar, ou seja, não desista do que é seu. Não desista daquilo que se pode recuperar ainda. Porque tem coisas que não dá para recuperar mais. Se perde mesmo, se tornou crônico. Mas se dá para recuperar, não desista. E se não dá para recuperar, ore. Veja o que Deus vai dizer, porque tem coisas que a gente não recupera, mas Deus recupera. Deus trabalha, Deus restaura. Então, não desista. Uma lição que eu aprendo é que essa mulher lutou em silêncio. Ela não disse a ninguém dos problemas que havia acontecido durante o processo ali, porque era uma luta pessoal. Era uma luta pessoal. Mas quando ela conquista, ela chama as amigas. Porque existem batalhas que elas são privadas, mas a celebração nunca vai ser privada. Tem hora que você vai ter que lutar sozinho, mas quando Deus der a vitória, chame as pessoas para comemorar. Comemoração se faz em público, mas às vezes as batalhas se faz no privado, em off. Eu aprendi que Deus dá as suas maiores batalhas aos seus melhores soldados. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Pastor Elmi, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. E vamos já marcar um outro momento para a gente falar melhor sobre esse livro aqui, viu? Meu Deus. Vou apresentar de novo. Intimidade Conjugal, Reacendendo e Preservando o Prazer Sexual, do Pastor Elmi Ribeiro. Onde é que as pessoas encontram, pastor, esse livro? Só comigo. Ah, é só com o senhor, né? Esse livro eu dou palestra para casais. Sempre estou atendendo alguns convites e quando eu vou eu levo o livro. Agora podem também procurar através do meu Zap. Eu não vivo muito divulgando, mas podem procurar no Zap 8191881962. Pode ligar e eu mando lá as mensagens dos irmãos que trabalham com
fazem tipo uma assessoria, eles mandam uma mensagem e eles passam. Eu não tenho tanto tempo para estar repassando tudo, mas vocês mandem que a gente vai atender. Maravilha, pastor. A gente vai deixar também as suas redes sociais no nosso GCzinho, para as pessoas acompanharem, @PR, não é isso? Sim. Ponto Eu me Elmi Ribeiro. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Isso é uma bênção, viu? Amém. A você, muito obrigada por ter acompanhado aqui esse bate-papo tão abençoador para sua família, para sua casa. E voltaremos muito em breve com mais um Papo de Família. Agora, aqui no Maranata Cast, toda segunda, sempre às 10 da manhã, você tem um testemunho, um bate-papo, uma conversa para edificar a sua vida. Beijo no coração e até a próxima, em nome de Jesus.